as coisas não existem desde sempre, vieram a existir, como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Aqui está o debate e aqui está o debatedor. Conversamos hoje com o pastor Tassos Licurgo, vamos entender como que ele se prepara para os debates, se ele fica nervoso, se não fica, o que motiva ele a debater, tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Poucos conseguem enfrentar um debate sem perder a calma e ainda sair com mais respeito do que entrou. O convidado de hoje é exatamente esse tipo de pessoa. Ele é pastor, teólogo e um dos maiores debatedores da fé cristã no Brasil. Você provavelmente já ouviu falar de Tassos Licurgo e em discussões polêmicas, mas hoje você vai conhecer os bastidores, quais as técnicas ele usa para construir seus argumentos, enfrentar as críticas e sair respeitado de qualquer debate. Acompanhem. Pastor, muito obrigado por ter participado, por ter topado participar com a gente aqui. Para mim é uma grande alegria. Muito bacana. E a primeira pergunta é o seguinte: o senhor debateu com o professor Sacani, com o professor Pirula, debateu recentemente com 25 ateus e 20 esquerdistas. Um cenário que muitas pessoas não sabem lidar, que é o contraditório. Manter a calma, falar a verdade, falar aquilo que acredita e convencer o público. Minha pergunta inicial é: como que o senhor faz para se preparar para um debate? O que o senhor faz do dia que o senhor sabe que vai ter um debate até momentos antes de começar esse debate? Primeiramente, Vitor, uma coisa importante a ser dita é que nós devemos buscar amigos pessoais, mas inimigos intelectuais. Perfeito. Porque são aqueles que pensam diferentemente do que nós pensamos que fazem com que nós possamos aprimorar o nosso pensamento. Uhum. É entender que a exposição das ideias e colocar as ideias sobre a mesa não quer dizer aumentar ou criar inimizade pessoal. O que eu debato, em regra, é o que eu venho pensando há muito tempo, durante anos. Venho pensando e criando um pensamento específico, sistematizado sobre aquele assunto. Então não há uma preparação específica para nenhum debate. O senhor não pega e eu vou treinar técnicas de como vencer o meu oponente, nada nesse sentido. Não, eu não faço isso. Imagino que seja até bom fazê-lo, né? Olha, tem algumas vantagens, mas do que eu já vi o senhor debatendo, eu acho que está impecável ali, então tá tranquilo. O senhor, então, só para eu retomar aqui, você já tem um estudo contínuo de anos no tema, mas você chega, por exemplo, a examinar ou conferir argumentos contrários ou o que o oponente possa dizer? Não, eu não faço isso. Uhum. E o estudo que eu falo de anos é no sentido de construção de um pensamento próprio, de um entendimento próprio. Perfeito. Sobre aquele assunto. Você tem que ter uma visão pessoal, o que você pensa pessoalmente sobre aquele tema. Não é só decorar um livro, uma pesquisa. Exato. Entendi. Você criar um modo de ver específico. Como você entende isso? Eventualmente, certos pontos daquela construção do pensamento podem evoluir. E o que você mais quer, na realidade, é uma oposição a alguns aspectos daquele pensamento que faça com que você seja desafiado a avançar ou não em aspectos daquele sistema que você montou. Então, por exemplo, depois que o senhor participa de um debate, como por exemplo foi com o professor Sacani, existem algumas situações onde o senhor olha e fala: olha, aqui eu acho que eu posso estudar um pouco mais disso, eu posso reformular alguma coisa, ou não surge isso? Eventualmente pode haver situações em que você é ajudado pelo seu oponente para se aprofundar em temas graças às objeções que são levantadas por eles. É um grande benefício do debate. Um debate feito de maneira correta. O senhor levantou um ponto. O debate feito de maneira correta. Pegando mais uma vez o gancho do debate com o professor Sacani, que eu analisei, comentei aqui no canal também, muita gente viu. Aquele debate eu achei bem interessante, que é um ponto muito importante para ambos, e ambos discordam veementemente daquele ponto, mas não houve discussão, dedo na cara. Como o senhor acha que deve ser um debate para que ele seja saudável para os dois lados? Deve ser um debate em que você entende que não é sobre você, mas é no sentido de construir uma base intelectual que tem evidências. Então você coloca aquela sua preposição e ela deve ser combatida. Dependendo das evidências, você avança ou não. O debate do professor Sacani, do professor Pirula também,
Foram debates em que os oponentes, pelo menos em relação a mim, o que eu vivenciei, foram pessoas bastante cordiais, educadas, que colocavam as suas ideias. Agora, a grande linha divisória é quando a pessoa quer, na realidade, atacar, seja o outro, ou mesmo atacar um objeto de maneira irracional. Tem pessoas que têm descontentamento pessoal com as escrituras, por exemplo. Então, em vez de colocar argumentos intelectuais importantes, querem atacar, quando dizem assim, você deve jogar isso no lixo, você deve rasgar, você deve queimar. Isso não é um argumento intelectual, isso é um argumento da emoção. Isso nos remete a um aspecto das próprias escrituras no livro de Tito, no capítulo 3, dos versos 9 a 11, que dizem que em situações como essa você não deve debater. O Aristóteles, se eu não me engano, vai no mesmo sentido de Tito e diz o seguinte, não debata com aqueles que não conhecem as regras do debate, porque não vai ter debate, não vai ser promovido. Agora, o pastor... Desculpe interromper. Por favor. Mas no caso do cristão, ainda é pior, porque você pode fazer com que aquela pessoa, diante da animosidade, se afaste ainda mais da possibilidade de voltar-se a Cristo. Então a responsabilidade de quem debate com alguém cheio de raiva, de ira, de rancor, é uma responsabilidade muito grande perante a missão maior, que é apresentar as escrituras para todas as pessoas. Então você deve muitas vezes não querer se envolver num embate com uma pessoa raivosa, se ela está neste estado, até para preservá-la de uma chance dela se afastar ainda mais da exposição ao evangelho genuíno, do arrependimento, da salvação. E como fazer isso numa situação onde a pessoa está com raiva genuína, demonstrando ódio, e como o senhor bem pontuou, existe um peso ainda maior para o cristão numa situação dessa. Como não perder a calma com alguém apontando o dedo na sua cara, falando que para jogar a escritura no lixo? Como não perder a calma? Como manter a calma? Um dos grandes ensinamentos das escrituras é no sentido de fazer com que nós entendamos que é por Cristo, graças a Ele, perfeito, em razão dele. Então não é sobre nós. Quando nós perdemos a calma é porque de forma inadvertida nós nos colocamos de maneira errada no centro de nossas preocupações. Então nós não devemos nos preocupar muito com nós mesmos, mas devemos na realidade entender que devemos ali apresentar a verdade, sem colocar você como a sua preocupação maior, mas sim o objeto que é apresentado, a verdade, as evidências, a ideia. É ali que está o seu foco, então, quando você está conversando com alguém numa situação dessa e alguém tenta tirar você do sério. Não está em você, está em Cristo. Entender que todos nós podemos errar, sim, mas entender que quando nós somos emocionalmente capturados por um ato de desonestidade do oponente, é porque de maneira errada nós estamos dando muita importância a nós mesmos. Não somos nós que estamos no centro da nossa preocupação. Então, quando você tem essa perspectiva, você foca no que de fato importa, e seu sentimento contra aquele que é agressivo é um sentimento, às vezes, de entender o que é que está por trás daquela raiva. É um coração ferido, é um coração partido, é uma raiva do Evangelho, uma raiva de Cristo, de uma experiência negativa que ele teve na igreja. Então, quanto a essas pessoas, elas precisam de amor. A primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: santifica o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. É um mandamento para que você saiba a razão da sua fé. Mas a primeira de Pedro 3,16 diz como isso deve ser apresentado. Mas faça isso com amor, moderação, respeito. No final das contas, Vitor, a importância maior não é ganhar o argumento. Perfeito. É ganhar a pessoa. Não é ganhar o argumento independentemente de se você está destruindo ou não a pessoa. Então você tem que ter muito cuidado
para você não se impor e a pessoa se afastar de Cristo. E se você entendeu o quão perigoso isso é e quer dar um passo além, eu te convido a participar de uma imersão completa sobre manipulação. Eu vou realizar online e você vai poder trazer dúvidas, inclusive do seu dia a dia, de pessoas que convivem com você, para essa live, para que eu possa responder e te ajudar. A imersão se chama O Corpo Fala, vai acontecer ao vivo, não tem replay, você pode interagir diretamente comigo, trazer as suas dúvidas. Se você tiver interesse em se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou explicar sobre manipulação, sinais corporais e comportamentais. Eu recomendo fortemente que você se inscreva e compartilhe com alguém que precisa desse conhecimento. Da forma que o senhor fala para mim, me parece então que um contexto desse, onde eu vou lidar com o contraditório, quando eu, na minha perspectiva, estou lidando com essa pessoa, não seria mais ideal eu colocar a minha imagem no centro, mas me colocar abaixo da imagem do outro, da imagem de Cristo. Faz sentido pensar dessa forma? Isso mesmo. Você não pode se colocar no centro das suas preocupações. Aquilo é feito, o debate é importante para aprimorar as ideias, para apresentar a verdade, para mostrar evidências. Você não é o centro das suas preocupações. Até por um cuidado contra a vaidade excessiva, o orgulho, que, segundo as Escrituras, é a iminência da queda. Poxa vida, muito interessante, porque a gente ouve até o contrário em alguns manuais de retórica. Por exemplo, na dialética Schopenhauer vai dizer que você deve priorizar muito como você vai ser percebido para que a sua imagem sobressaia do oponente. E o senhor está me dizendo justamente o extremo contrário. Isso. A diferença aí está, quando Deus está na equação, sua perspectiva sobre tudo nessa vida é uma perspectiva da eternidade. Tudo que você faz aqui é colocado em uma outra dimensão quando você vê da perspectiva da eternidade. É por isso que o Evangelho é loucura para o mundo. O Evangelho não é loucura em si, porque Deus está na premissa. Mas quem não tem Deus na premissa, quando vê o que você faz, acha que é loucura, porque não consegue entender a lógica de Deus na premissa. Quando nós entendemos que é tudo por Cristo, da perspectiva da eternidade, nós não superdimensionamos o que não tem na realidade, diante da perspectiva da eternidade, nenhum valor. Então, no fim do dia, se eu quero lidar com o contraditório, ter uma discussão, eu não me enxergar como alvo dessa discussão, é até não só pode promover uma aderência de pensamento, mas até é mais saudável para mim. Isso. Quando eu sair com um saldo maior daquela discussão também. Sim, eu dou um exemplo prático. Por exemplo, se eu tiver que debater com outra pessoa que tiver por base as Escrituras, um debate com um padre, tem calvinista, um debate com pessoas que têm por base a Bíblia, eu não devo de maneira nenhuma querer atacar fortemente o argumento. Eu não devo de maneira nenhuma querer destruir o argumento da pessoa. Eu tenho que me retrair, entendendo que qualquer ação mais vigorosa pode afastar aqueles que estão ouvindo das Escrituras. Então, é um posicionamento estratégico decorrente da missão maior, que é saquear o inferno e povoar o céu. Mas, com certeza. Bom, pastor, é muito interessante e a gente sempre se pergunta de onde vem essa vontade de debater, de onde surgiu essa motivação, porque acho que o pessoal que está vendo o vídeo também, assim como eu, deve ter conhecido Tassos por meio daquele vídeo, um cristão versus 25 ateus, não é isso? Sim, creio que sim. Foram 25 ateus. 5 ateus. E aí, muitas pessoas me perguntaram como que ele chegou nesse ponto de debatedor, e acho que é um ponto legal de tocar. Você sempre quis debater, isso foi algo, foi um chamado? Como começou essa carreira do Tassos como debatedor? Desculpe decepcionar em minha resposta, mas nunca planejei, nunca quis. O que aconteceu foi o seguinte, simplesmente as coisas aconteceram. Há muitos e muitos anos eu tive uma entrevista muito veemente em um café filosófico. Essa entrevista está inclusive disponível no YouTube. Eu era bem novo, nem tinha barba, ele estava sem barba, nossa, sem barba, sobre Deus existe. Isso foi na Universidade Federal. Então a partir daí as coisas começaram a acontecer. Nesse caso específico desse debate contra os ateus, eu simplesmente recebi uma ligação. E a pessoa disse, olha, indicaram seu nome para esse projeto. Eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, e disse a gravação no Rio de Janeiro. O dono do canal era ateu, eu não sei se continua, mas era ateu. Eu não sabia disso. Pois é, o dono do canal era ateu e não sabia. Não, achei um projeto muito interessante. Quando é que eu vou conseguir
dialogar com 25 ateus. Achei muito relevante e desafiador. Peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, gravei e voltei. Não houve nada planejado, nada pensado, nada fora do que ia acontecer. Chegou lá, me ligaram, eu fui, gravei. Gravei, não conhecia ninguém, não sabia o que esperar. O senhor foi para o Rio de Janeiro só para gravar? Só para gravar. E uma coisa, porque quando a gente chega numa situação dessa, é também muito normal. A gente tinha que pensar assim, eu vou debater, ali eu vou entrar num covil de lobos, ninguém gosta de mim ali. Então muitas pessoas vão se sentir ali acuadas e não vão ter nem a capacidade cognitiva de desenvolver, porque quando a gente fica nervoso, o cognitivo bloqueia. Como que o senhor lida com essa questão da ansiedade? Chega a bater ansiedade? Chega a bater um incômodozinho no começo? Senhor, como que funciona isso? Quando nós defendemos o cristianismo, é esperado que o mundo seja hostil. Se você é cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Então, a hostilidade contra o cristianismo é o que é esperado. Nada diferente aconteceu. Já sabia que ia ser aquilo. É normal, isso é o dia a dia do cristão. Wesley foi responsável pela conversão de um país, praticamente. Fazia 3 dias que caminhava a cavalo, nada tinha acontecido com ele. Ele desceu do cavalo, levantou os braços aos céus e orou: Senhor, em que eu estou errando? Aí jogaram uma pedra nele, quando a pedra bateu nele, que ele estava orando, disse: Senhor, muito obrigado pela confirmação de que eu estou no caminho certo. Porque nós proclamamos a verdade no mundo que não apenas tolera a mentira, mas celebra e premia a mentira. O mundo hoje premia a mentira. Nós proclamamos a esperança no mundo que exagueia na desesperança. Nós estamos na contramão do mundo. Então não há como deixar de esperar, senão uma atitude contrária. Agora, é claro, você tem que ter o couro grosso. Você tem que ter coragem. A coragem é a virtude sem a qual nenhuma outra subsiste. A coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. É necessário ter coragem, é essencial. Do contrário, não há como ser virtuoso. Muito interessante. O senhor comentou que quando senta numa mesa para debater, a gente é fruto de uma vida formando um pensamento. Só que aí a gente já conversou, e eu sei que existe uma questão que o senhor também não comenta, a questão do seu olho, e me surgiu uma dúvida aqui. Como que o senhor faz para estudar? O senhor consegue ler tranquilamente? Como que é o seu processo de estudo? Não consigo ler livro normal. Para quem não sabe qual é a sua condição também, né? O pessoal... Eu sou cego do olho direito, né? Deficiente. E já usou esse argumento para ser vitimizado? Não, nunca usei. Poderia dizer, né? Você está debatendo com o nordestino deficiente, né? Oxe, já ganhou 50% do debate. Nunca utilizei. E nem acho que devo utilizar. Com certeza não. Mas, assim, é uma situação que é resolvida de outra forma. Eu consigo ler no iPad com as letras grandes. Eu consigo ouvir. Eu consigo pensar. O olho esquerdo, a visão normal. Eu tenho o mesmo problema no olho esquerdo, só que não é no centro, no foco da visão, de maneira que eu consigo ver com o olho esquerdo. Então aí o cérebro faz uma plasticidade e o senhor consegue ler. Nós conseguimos. Nós temos algumas dificuldades de profundidade, de ler livro normal, andar, subir e descer a escada. Dá uma desalinhada. Dá, mas você consegue contornar tudo isso. É um assunto que não tem nenhum problema. Nós devemos entender que a vida é dura. A vida é dura. E temos que nos adaptar e superar os obstáculos da vida. Deus está conosco em todas as situações porque nós passamos. A vida é dura para todos. E um grande problema hoje da juventude é que muitos não conseguem entender isso. Ficam se vitimizando em vez de se fortalecerem para enfrentar os obstáculos da vida. O que a gente mais vê é a vitimização. Inclusive, a gente estava falando da questão do olho da vitimização, eu me lembrei de um trecho do seu debate com um pastor de esquerda, e eu acho que é comentado alguma coisa assim, ele vira e fala: o senhor está nervoso? Você vai: não estou nervoso não, é que eu não enxergo desse olho. Ele reclamou que eu derrubei o copo d'água, porque de fato você não consegue ver plenamente e ter a noção de profundidade. Essa é uma situação.
Se você vai me entregar alguma coisa, eu vou até sentir. Aí eu pego. Mas as pessoas não notam no dia a dia. Aí ele, como um vitimista profissional, né, já que o comunismo tem essa vertente argumentativa, eu apenas coloquei contra ele o que ele normalmente faria. Eu sou um deficiente, nordestino, tem essa fala então de brincadeira. Brincadeira, Cuidado, pastor, você está derrubando toda a água, isso está muito nervoso. É porque eu não vejo. Deixa eu explicar isso, porque eu não vejo com o olho vermelho, com o olho direito, e por isso que eu bati aqui. Agora, se o senhor quiser atacar a minha condição, viu? Monocular, de pessoa com deficiência, o senhor pode ser acusado, viu? Aqui de preconceituoso. Calma, vamos lá. E falando também de debates, né, que eu lembro que o senhor participou do debate com o Sérgio Sacani, também com o professor Sacani, quando você senta na frente de um exponente intelectual, ainda que seja, a sua cabeça, no momento que inicia a conversa, o senhor pensa em alguma coisa específica, vou usar o argumento tal, vou começar por Y, por X, o que passa na cabeça do Tassos quando começa a gravação? A grande diferença é o que eu acho que já tangenciei no começo do nosso bate-papo, que eu exponho o que de fato eu creio e penso. O que eu penso, eu busco evidências para o pensamento, senão eu adapto ou mudo aquele pensamento para o que tem evidências, para o que está nas escrituras, para o que é provado pela ciência. Então eu estou conversando sobre o que de fato eu sou. Perfeito. Não é nada que você fala, eu vou entrar com o argumento A, B, C, D, nada, de forma nenhuma, nada desse jeito. De forma nenhuma. Então, de repente, se o seu oponente joga um argumento para um lado, o senhor se readapta ali em tempo real. Bom, Exato. Agora, é claro, você tem que ter o treinamento da lógica para saber que certas situações não são válidas. Se você disser se A, então B, você não pode, com base nisso, dizer se B, então A. Então você sabe que isso não decorre daquilo. Então, se o oponente traz uma situação dessa, automaticamente você expõe a invalidade daquele argumento que é por ele levantado. O senhor tocou num ponto que eu acho que é crucial e muita gente me pergunta. O senhor mencionou a lógica. E eu já percebi muitas vezes uma formação muito interessante na forma de argumentar do senhor, silogística, lógica mesmo, né? E me vem essa pergunta, quais disciplinas, história, lógica, filosofia, não sei, quais disciplinas o senhor acha essencial, ou o senhor estuda, ou estudou, ou reestuda, que lhe ajudaram a formar esse pensamento? Eu acho que o conhecimento da lógica é muito importante, porque nós pensamos logicamente. O argumento, para ser válido, ele deve seguir regras lógicas. Perfeito. Então, se você quer que eu dê uma sugestão de uma espécie de treinamento para a boa argumentação, não há como fugir do conhecimento da lógica. A lógica é essencial. A lógica ela não garante a verdade do argumento, mas ela garante a validade do argumento. Uma vez que as premissas sejam verdadeiras e o argumento seja válido, seja lógico, essa verdade é transmitida para as conclusões. Por isso que o conhecimento das inferências lógicas é algo muito importante para a construção de um argumento sólido. Perfeito. O senhor acha que alguma capacidade social no sentido de escutar mais, ter uma escuta mais ativa, são elementos válidos ou é algo que o senhor nem presta atenção quando está debatendo? São argumentos muito válidos. A postura corporal é um argumento muito válido. A maneira que você se coloca são situações muito importantes. Isso é interessante porque eu comentei quando a gente conversou a primeira vez que o senhor me transparece muita calma debatendo. Não parece que o senhor está... Até faz muito sentido com o que você me disse agora. Não parece que o senhor está querendo atacar e derrubar o seu oponente e humilhar ele, nem nada do jeito. E questão de postura, o senhor tem um treinamento nisso? Como que é? Vai falar pra gente? Vamos ter um treinamento. Minha esposa, certa vez, conversando comigo, trouxe uma situação que eu achei muito relevante. Ela disse assim, né? Que a postura corporal é tão importante que ela influencia o elemento emocional. Não é apenas um corpo que denota a emoção, que talvez seja a sua especialidade, o maior especialista do Brasil, talvez do mundo. Não é que a emoção ela é expressada nas feições e também na sua postura corporal. Mas o inverso é verdadeiro.
A Amy Cuddy fala muito sobre isso. Se eu adoto uma postura de confiança, em questão de poucos minutos já estou me sentindo confiante. Pois é, Jordan Peterson, ele as costas para trás, tinha a primeira regra das donegas pro caos. Muito interessante. Então, quando ela me falou isso, eu digo, realmente. Então, assim, se há um intuito de ser agressivo, eu tento me lembrar de... Isso, você dá uma polida nisso. Opa, deixa eu... Porque às vezes nós erramos. Então, às vezes, quando há uma agressividade muito grande, você tem um tipo de reação. Nesse último debate mesmo agora, contra os comunistas... Eu ia entrar nisso, que logo o senhor já levantou. Teve um momento ali de eu entrar. Se você falou, que você é cristão e comunista, você não sabe o que é comunista, você não sabe o que é cristianismo, ou você não sabe o que é os dois. Eu digo o seguinte, o senhor não sabe o que é ser cristão. Se o senhor soubesse o que é ser cristão, o senhor ia estar aqui e falar, legal, eu gosto que vocês comunistas estão lutando para defender, eu defendo a mesma coisa, porque o que não é moral é a gente ficar morando na rua, gente não ter o que comer, gente que não tem casa, gente criança passando fome, é isso. Isso aí é verdade só para o senhor ou para mim? Essa é uma verdade para todo mundo. Então não existe verdade relativa. Existe. Não, por exemplo, o senhor trouxe aí umas verdades aí, que é umas verdades que só o senhor acredita. Não. Que só um monte de outras mas pessoas acreditam. Mas o fato da pessoa não é a verdade. O fato da pessoa crer em algo não torna algo verdadeiro. Então, no fato da pessoa crer em algo, o senhor tem a ideia de pensar da forma que o senhor quiser. Nós estamos juntos. Então, agora o fato... A verdade é que se o senhor não é o que o senhor é contra o comunismo, o senhor é um trouxa. O senhor não é cristão. Não, fique bem tranquilo. O senhor pode achar a forma que o senhor quiser. Eu não tenho o menor tipo de problema quanto a isso. Eu sou a favor da liberdade. Sou a favor da democracia. O senhor pode achar o que o senhor quiser. A verdade absoluta é que todo cara que é moralista demais gosta de dar o rabinho. E aí, como que foi isso? Não, eu fui fortemente atacado e tudo. Eu fiquei bastante calmo. Mas no final eu disse, como foi? Eu disse alguma coisa do tipo assim, não julgo os outros por você ou não. Coisa assim desse tipo. Eu acho que até que deveria ter dito, não me arrependo de ter dito. Mas eu digo assim, é uma coisa que tem que ter bastante controle para que você não agrida o outro. Você tem que demonstrar, né, caráter mesmo de Cristo ali. É uma ministração pela forma que você reage. É muito fácil você forjar uma ação, você agir de uma forma pré-pensada. A grande coisa está no entendimento da missão maior para que sua reação seja adequada. A reação é o grande termômetro. Sim. Não a ação. A reação é o grande termômetro. Se você não tiver com a concepção muito plena do que está em jogo ali, você pode falhar nas reações. Até porque, isso faz todo sentido, até porque as pessoas esperam muitas vezes uma reação para decidir a próxima ação delas. Então, eu vou fazer algo para provocar o Tasso. Vamos ver que ele vai reagir. Ele ficou bravo, eu vou provocar mais. Ele ficou bravo, eu vou provocar mais ainda. E aí, eventualmente, o senhor levantar da cadeira, lá, tá vendo? Olha o cristão bravo aqui, não sei o quê. Então, faz total sentido. E outra coisa, viu, professor Vitor? Você pode ter acertado 99,5% das situações. Perfeito. E 0,5% é o que vai destragar. É isso. É o que vai lembrar, a turma vai lembrar desse 0,1%. E ainda falando desse debate, né? Eu vejo muitas pessoas, amigos cristãos, e ficam muito inseguros em defender a fé. Porque, como o senhor bem pontuou, a gente vive no mundo que não só estimula como premia a mentira. Então tem situações que a pessoa vai para a faculdade e os colegas da faculdade, cristão, idiota, fazem piada. Essa insegurança que bate, qual seria a sugestão? Eu sei que o senhor já falou da sua visão do mundo, mas uma pessoa que está totalmente perdida hoje e quer defender a fé ou quer defender um ponto de vista em que acredita, mas se sente muito inseguro. O que o senhor fala aí para essa pessoa? Existem algumas situações que devem ser muito cuidadosamente colocadas. Às vezes, quando crianças são atacadas assim, e por professores muitas vezes, contra a fé dela, não creio que ela deva se colocar numa situação de hostilidade muito grande, porque o momento ali, ela se preparar, se fortalecer, deve levar a situação para os seus pais, para que os pais tomem as melhores decisões, muitas vezes até tirando a criança daquele ambiente. As crianças são atacadas por autoridades acadêmicas
Elas não estão na posição de se defenderem fortemente e aquilo pode causar traumas importantes para a vida dela. Mas uma pessoa que está em situação de igualdade tem que apresentar de maneira bastante corajosa aquilo em que crê. Em nenhuma idade a pessoa deve flertar com a mentira. Deve sempre dizer a verdade, sempre defender a sua fé, mas nem sempre deve se engajar em uma disputa ou em uma argumentação mais veemente se ela está numa situação de inferioridade, como é o caso de uma criança contra um professor. Porque o professor exerce uma função de autoridade muito grande e pode ferir, do ponto de vista emocional, gravemente aquela criança. Mas não sendo isso, você deve se colocar mesmo, de maneira educada, cordial, com respeito, moderação e equilíbrio, demonstrando que o cristianismo é um comprometimento genuíno com a verdade. Muitos debates, muitas pessoas diferentes, o senhor já debateu, já participou. Pergunta prática agora, então, hein, pastor? Como convencer alguém? Qual argumento que o senhor, ou situações que o senhor percebe que o senhor usa o argumento ou fala e a pessoa, aqui não dá para rebater? Olha, é muito difícil em um debate a pessoa com a qual você está debatendo demonstrar que está convencido de algo. Concordo. Mesmo que ela fique pensando sobre aquilo depois. Não creio que quando você vá debater com alguém, você deva ter como objetivo convencer aquela pessoa com a qual você está debatendo. Perfeito. Mas você deve ter por objetivo apenas colocar os argumentos e demonstrar que os argumentos que ela coloca não encontram a mesma base de evidências que os seus argumentos têm. Ou não são construídos logicamente como deveriam ser. Então, o senhor está me falando de uma correção formal, que aí seria o silogismo, e uma correção de exemplo, que seria uma correção prática. É um problema de correspondência ou um problema de coerência. Perfeito. Ou aquilo de fato não faz sentido lógico, aquilo não tem uma correspondência na realidade. Na realidade. Eu acho que o objetivo é esse. Entendi. As pessoas não demonstrarão em regra que estão convencidas. Eu já tive debates em que nós vemos mudanças de pessoas com as quais você debate. Mas, mesmo quando acontece isso, por uma questão até de etiqueta, você não deve nem veementizar aquilo. Perfeito. Não é veementizar aquilo, você não quer constranger a pessoa. Você não quer ficar valorizando, percebi. Exato, você não deve fazer isso, você deve apenas demonstrar que, olha, você está vendo? Esse argumento realmente parece que é um caminhar junto. O melhor debate é aquele em que os dois conseguem estar juntos em busca do melhor argumento. Perfeito. E aí, na contramão do que eu perguntei, um argumento ruim. Você falou, esse argumento aqui não use, que isso aqui não vai te ajudar em nada. Intelectualmente, os piores argumentos são aqueles que atacam a pessoa e não o próprio argumento, o famoso ad hominem. Esse aí é de uma simploriedade tão... Muito fraco, né? Muito fraco, do ponto de vista intelectual. Agora é muito utilizado, né, por algumas pessoas e alguns não se dão conta de que é o argumento contra o homem. Isso é muito comum, né? Tem gente que diz assim, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi alguns debates, a pessoa olha para o outro e diz assim, você já leu não sei o quê? Ou então, você sabe qual é a definição? Aí diz um termo bem técnico lá que ele decorou antes. Então, a pessoa fala, não, eu nunca li. Então... Você não deve debater. É. Ele não coloca o argumento. Se você leu, diga qual é o argumento. Perfeito. Mas eu não li. Não. Então, por favor, se você leu, explique pra gente. Então. Explique pra gente. Perfeito. Pegando algum debate legal que eu assisti, que eu gostei muito, o debate com o professor Pirula, né, que está numa situação agora, enfim, e Deus abençoe ele, que ajude ele. Mas falando do debate, como que foi? O senhor sabia? Você conhecia quem era o Pirula quando chegou lá ou não? Foi uma surpresa? Como é que foi isso? Não conhecia. Quando marcaram o debate, me disseram que ele, em algumas situações anteriores, era até um pouco hostil, mas comigo foi absolutamente cordial, educado, foi um debate muito proveitoso, uma pessoa gentil. Foi uma experiência muito boa e uma alegria ter conhecido o Pirula, assim como ter conhecido o Sacani, que são dois expoentes no Brasil do ateísmo, né? Sim, os dois são. Você chegou a assistir algum vídeo do Sacani antes de debater com ele? Não, nunca assisti. Muito legal. Vídeos do Sacani, nem do Pirula.
Vou aqui, vamos conversar e é isso. Isso mesmo. Na esperança de que tragam, de fato, argumentos honestos contra os que eu estou colocando, para que eu possa aprimorar os argumentos. No dia a dia, você participa de situações onde as pessoas discordam de você? É comum isso ou não? Em algumas situações profissionais, já aconteceu muito, principalmente quando eu estava estava no governo, né, num órgão específico, havia muitos embates intelectuais diários, e o que é muito bom. Sim. O embate intelectual é excelente. O que não pode é você traduzir isso em embate pessoal. O embate intelectual honesto, de colocação dos argumentos, de convencimento, de buscar a melhor solução, é o que deve ter todo dia mesmo. Então, você é a favor de que a gente comece a criar uma cultura de debate no Brasil? Sim, aprimore o que há e crie-se, de fato, uma cultura genuína do debate. Uma cultura em que as pessoas entendam que a situação ali é de aprimoramento do argumento, de você se colocar de maneira aberta para aprimorar os seus próprios pensamentos. Perfeito, porque a gente vê muito isso nos Estados Unidos. No Brasil parece que isso ainda não chegou com tração. É verdade. Nem entre os debatedores e muito menos entre aqueles que escutam. Muitas vezes vocês... Com certeza, o pessoal quer torcida organizada, né? Torcida organizada. Se você debate com alguém e simplesmente escuta a visão do outro, e às vezes você não quer nem atacar tanto, porque é uma visão que tem por base as escrituras, às vezes há um posicionamento muito agressivo entre os que estão comentando ou assistindo. Mas enfim, faz parte de um crescimento, faz parte de um processo de amadurecimento. Perfeito. Uma última pergunta, uma dica para quem quer debater, mas tem medo. Como achar a coragem para debater? Primeiro, debate estando do lado certo. Ajuda muito já, Ajuda muito. Já é um bom começo. Escolha debater do lado certo, do que é justo, verdadeiro, correto, do que vai fazer com que haja mudança positiva na vida dos outros, porque tem pessoas que escolhem certos argumentos para debater que, se eles estivessem com razão, as pessoas seriam destruídas. Né? Sim, com certeza. Não é verdade? Então, buscar a verdade, que é justo, que é honesto, que é belo, e fazer isso com muita honestidade intelectual. Então, isso aí que deve ser buscado. A questão do nervosismo é, como eu falei, é você entender que é sobre o argumento. É lógico que, se você é cristão, ore, busque orientação a Deus, coloque sua vida nas mãos do Senhor, veja o que é que Deus tem para você, busque não a sua vontade, mas a vontade de Deus para você. Saiba que as coisas têm consequências maiores do que o imediatismo mostra. Entenda que tudo que você faz aqui tem repercussões que ecoam na eternidade. E diante dessa visão de mundo, dessa cosmovisão que é dada pelo cristianismo, o posicionamento é muito mais efetivo. Eu costumo dizer assim, né? Vai começar a debater, falar em público, igual qualquer... Falando para os mais jovens, igual qualquer jogo de videogame, você não começa enfrentando o chefão maior, não é isso? Então assim, vai debater, pede espaço para falar na sala de aula, começa a conversar na reunião de família. A gente conhece pessoas que às vezes primeiro precisa ir no altar, falar com um pouco de pessoa ali, depois vai no lugar que está mais movimentado. Você recomenda esse tipo de exposição gradual também? Sim, é muito importante isso. Nos Estados Unidos você tem uma cultura disso. Sim. As crianças, quando vão falar, as crianças se levantam para falar, falam em pé. Isso é comum. No Brasil é muito mais tímido isso. Na escola, nós sabemos que a escola no Brasil está no horror. Mas a exceção a isso muitas vezes é a igreja. Sim. Na igreja as crianças muitas vezes são levantadas para falar, para orar, para se posicionar, para colocar seu posicionamento. Ô Vitor, há mais diversidade de pensamento e incentivo ao debate na igreja do que na escola. Não tem a menor dúvida. Existe uma hegemonia de pensamento na escola que qualquer pensamento diverso daquele é fortemente atacado. Então que as crianças possam buscar esse aprimoramento intelectual nas igrejas cristãs. Perfeito, concordo 100%. Uma última mensagem aqui então, para quem quiser entender mais, saber mais sobre o seu trabalho,
quem está aqui, eu quero entender mais sobre o pastor Tasso, sobre o ministério dele, o que ele faz, como que esse pessoal pode te seguir. Então, seu momento agora. Primeiramente, eu agradeço a você, Vitor, por essa oportunidade de conversar, de colocar aqui sobre a mesa o que eu penso sobre a arte do debate, o ministério do debate. E aqueles que me acompanham saibam que tudo que nós fazemos é tentar apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. A missão maior é, de fato, saquear o inferno, povoar o céu. Então, aqueles que quiserem me acompanhar podem buscar por meio do Instagram Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Coloque esse nome também lá no YouTube, que vai aparecer o canal, e também tem o site licurgo.com, com Y, e agora nós temos uma academia também chamada licurgoacademy.com, em que você será muito bem-vindo para se aprimorar nas áreas de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Reitero meus agradecimentos não só a você, mas à sua equipe de alto nível que está aqui fazendo toda essa produção e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, o seu canal que é tão relevante. Deus abençoe. Muito obrigado, amém. Deus abençoe a sua vida também, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo. E é isso, pessoal. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Tasso, seguir ele em todas as redes sociais. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.